Boa noite, hoje é dia 17 de maio e vamos para o nosso devocional da noite, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim desse devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Isaías, capítulo 41, versículo 9. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nessa noite. Amém, amém, amém. Então vamos lá para o nosso devocional da noite, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do livro do profeta Isaías. Autor e período da escrita, o livro se apresenta como a escrita de um homem, Isaías, filho de Amós. A inscrição do livro data sua atividade profética como abrangendo os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Não se sabe muito sobre Isaías além de sua profecia. A autoria de todo o livro por Isaías foi veemente contestada no período moderno. Muitos estudiosos argumentam que o Isaías histórico não poderia ter sido dos capítulos 40 ao 66. Para aqueles que acreditam que Deus conhece o futuro e pode revelá-lo aos seus servos, não é problemático que Deus, por meio de Isaías, precedesse a ascensão da Babilônia, sua vitória contra Judá, o exílio e o retorno. Isaías 6, versículo 1, registra que Isaías recebeu seu chamado profético no último ano do reinado do rei Uzias sobre Judá, cerca de 742 a.C. O reinado de Uzias foi uma época particularmente próspera na história de Judá, mas nuvens de tempestades estavam no horizonte. A Síria estava em ascensão novamente na pessoa de Tiglat-Pileser III. O rei assírio ameaçou engolfar a Síria e o reino do norte de Israel. Após a morte de Tiglat-Pileser, seus sucessores Salmanessa e Sargão derrotaram o reino do norte em 722 a.C. e deportou seus cidadãos. Esse evento colocou Judá ainda mais sobre a sombra daquele grande império. Isaías 37, 38 sugere que o profeta viveu até a morte de Senaqueribe em 681 a.C. A visão de Isaías se estende além do século VIII pelo resto do Antigo Testamento e além. Os autores do Novo Testamento citaram Isaías como encontrando cumprimento dos grandes eventos em torno de Jesus Cristo, o Messias e servo sofredor. Estrutura. O livro de Isaías é uma composição de prosa e poesia. A prosa é encontrada principalmente nos capítulos 36 a 39, uma seção que forma uma ponte entre as duas seções do livro. A poesia de Isaías é rica e variada. Ele escreveu hinos, poesia de sabedoria e até poesia que se assemelha a uma canção de amor. A riqueza é vista no vocabulário de Isaías. Ele usou mais de 2.200 palavras diferentes em hebraico, muito mais variedade do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Spurgeon e Isaías. Este é o caso de quando Deus visita uma nação com julgamentos terríveis. Quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia, os grandes homens da terra foram acorrentados e tratados como escravos comuns. E quando eles marchavam pelos deserto fatigado, o ferro penetrava em suas almas, então a elevação de seu espírito foi abatida, e o orgulho do rei que ria do profeta foi abatido. Deus tem maneiras maravilhosas de fazer que as pessoas sentirem que são apenas pó, mas quando nada mais puder servir de sua vez, ele varrerá dinastias inteiras, como alguém remove um formigueiro quando este se torna incômodo. Uma das maiores obras da graça no coração é humilhar o nosso orgulho. Nossa vida deriva todas as suas forças de Deus. E se ele se digna nos tornar fortes, não podemos ser enfraquecidos por todas as maquinações do adversário. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro do profeta Isaías. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. Tu és meu servo, eu te escolhi. Isaías 41, versículo 9. Se recebemos a graça do Senhor em nosso coração, seu efeito prático foi de nos tornar servos de Deus. Podemos ser servos infiéis, certamente somos inúteis, mas ainda assim bendito seja o seu nome. Somos seus servos, usando o seu uniforme, comendo à sua mesa e obedecendo aos seus mandamentos. Antes éramos servos do pecado,
mas aquele que nos libertou agora nos adotou em sua família e nos ensinou a obedecer à sua vontade. Não servimos nossos mestres com perfeição, mas gostaríamos de fazê-lo se pudéssemos. Quando a voz de Deus nos dissemos, Tu és meu servo, podemos responder com Davi: Sou teu servo, filho da tua serva, quebrastes as minhas cadeias. Mas o Senhor não nos chama apenas para sermos seus servos, mas seus escolhidos. Eu te escolhi, mas não o escolhemos primeiro, mas ele nos escolheu. Se somos servos de Deus, não o somos sempre. A mudança deve ser atribuída à graça soberana. O olhar da soberania nos escolheu e a voz da imutável graça declarou: Com amor eterno eu te amei. Muito antes do tempo começar ou do espaço ser criado, Deus escreveu em seu coração os nomes de seu povo eleito, os predestinou a ser conforme a imagem de seu filho e os ordenou herdeiros de toda a plenitude de seu amor, de sua graça e de sua glória. Que conforto há aqui! O Senhor nos amou há tanto tempo e depois nos lançaria fora? Ele sabia o quão teimosos seríamos. Ele entendeu que o nosso coração seria mau e ainda assim fez sua escolha. Ah, nosso Salvador, nosso Salvador nos ama de forma constante. Ele, ele não se encanta por um tempo com o brilho de beleza de olhos de sua igreja, e então repudia por causa de sua infidelidade. Não, ele as desposou desde a eternidade e está escrito que Jeová odeia o repúdio. A escolha eterna é um elo em nossa gratidão e na fidelidade dele que ninguém pode renegar. E esse é o nosso devocional da noite. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de domingo, um bom início de semana e até o próximo.